E aquele lugar ali, para uma igreja do Senhor Jesus, né? Hoje está cheio. Né? Mas começou os dois, né? E aquilo, quando Deus ele chama, né? Às vezes aqui não podemos desistir porque só tem duas pessoas. É verdade. Nesse dia também eu estava assistindo um testemunho que tem como título, né, o pior dia do pastor. Porque foi para a igreja, chegou no meio do caminho, ele foi assaltado. Levaram a pasta com a Bíblia e algumas coisas. E falou, mesmo para a igreja. Chegou lá, não tinha ninguém na igreja. Daqui a pouco chegou um casal, outra vez ele começou a pegar, depois chegou umas pessoas. Né? E aquilo ali sentiu aquele culto, né? Parece que é pesado. Mas aí continuou o culto, né? E passou, né? 5 anos depois, ele pensou que aquilo ali tinha sido o pior dia da vida dele. Né? Diante dele também entrou uma pessoa com a corda na mão. Uma corda? Com a corda na mão. Né? E passou, 5 anos depois, o pastor resolveu, né, contar aquele dia que aconteceu. Né? Ele falou que começou a contar, né, como aconteceu aquilo. Naquele dia, aí ele chegou, quando ele está comentando, um casal levantou a mão. Aí ele chegou, passou, né, a palavra, e chegou então, pastor. Aquele casal maltrapilho que chegou ali na igreja foi minha esposa. A gente era um empresário bem sucedido, de uma hora para outra acabou tudo. Acabou tudo, a gente decidiu, né, ir para a igreja e aquilo ali finalizar o nosso patrimônio e acabar com aquilo. Né, separar. Porque a gente sabia aquela palavra que o Senhor deu foi direto para nós. Aí terminou, um homem levantou a mão. O homem levantou a mão. Né, chegou e falou, pastor, eu sou aquele, né, que entrei com a corda na mão. Eu ia me matar. Quando eu me preparei, que eu coloquei a corda quebrou, a corda estava fraca. Então eu peguei e fui comprar uma corda nova, para poder acabar com minha vida. Então bem para mim não tinha mais jeito, achava que não tinha mais jeito. E eu vi a igreja aberta e eu resolvi, né, a ir para a igreja e voltar para casa e acabar com minha vida. E aquilo ali veio com que eu pudesse me arrepender. E passou também, e daqui a pouco o porteiro levantou a mão. Pastor, também quero falar. E chegou, pois não, fala. E chegou, pastor, eu sou um daqueles que roubei o Senhor no meio do caminho. Que sou ia para a igreja, eu fui e roubei a pasta do Senhor. Estava eu e meu parceiro, a gente roubou a paz do Senhor. Meu parceiro foi morto naquele mesmo dia. E eu fui para casa, quando abri a pasta, havia a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Né? E hoje eu estou aqui. Né? Então ele olhou, né, e viu que aquele momento, né, que parecia ter perdido tudo, não era. Mas sim, foi um culto maravilhoso, foi o melhor culto dele. Né? Porque que o inimigo tentou parar, mas só que ele foi do jeito que estava. É mesmo. Ele pensou que aquilo ali era um fim para ele, pensou que Deus não dava mais não. Deus ele levou as pessoas certas para ele. Não tinha os membros que ele queria, mas tinha as pessoas que Deus queria. É mesmo. Né? Então a gente temos que agradecer a Deus por tudo, a todo momento, né, que acontece em nossa caminhada. Né? Me levaram isso, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo que acontece. Né? Que nem tudo que acontece em nossa vida que parece ser ruim, é bênção. Né? Tem muitas coisas que às vezes a gente acontece na vida, a gente só pensa o lado ruim. Além daquilo que a gente vê, né, que parecia ser ruim, mas só que é algo que Deus, né, ele vê muito além e ele pode nos suprir daquela necessidade. Né? Em 2021, estava preparado para ir para a Bahia.
Fui no Brás, comprei tudo que eu precisava para levar para minha família e tal. E comprei tudo na volta, fui e acabou furtando minha carteira. Mas só que antes de sair, eu falei, Deus, eu estava sentindo de não ir alguma coisa. Falei, Deus, se não for para mim ir, o Senhor entra com faz alguma coisa para que possa dar errado. Né? Eu pensei de não encontrar passagem, pensei em várias outras coisas. Uhum. Mas eu não pensei naquilo que Deus, mas eu nunca imaginei, né, que minha carteira fosse furtada, levasse meu documento, o dinheiro, né, os cartões. Mas é o que Deus ele faz do jeito que Ele quer, a gente não sabe. É mesmo. Né? A gente pensa que, perdi minha viagem. Não perdeu a viagem. Né? Às vezes Deus, né, Ele pode ter trabalhado naquilo onde a gente não pôde ver. É mesmo. Né? Aquela viagem ali na Bahia, né, poderia ter acontecido muitas coisas. Mas só que Deus ele vê bem além do que a gente possa enxergar. A gente só enxerga só aquilo que nossa vista alcança, mas Deus ele é bem mais amplo, né, que aquilo que a gente possa ver. Né? A gente tem visão em tudo, mas só que Deus ele vai muito além daquilo. Né? Deus ele pode ter me abençoado, abençoar alguém sem eu mesmo saber. Né? Às vezes que a gente passa por uma pessoa, a gente fala do amor de Deus, a gente fala, olha, aquela palavra ali entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, aquela pessoa não viu, não, mas só Deus ele viu. Né? Aquilo. Né? Já aconteceu de eu estar trabalhando num lugar, na Bahia, né? Da banda de servente, estava trabalhando, né, tirando lama de um buraco e tinha uma pessoa perto, a lama caiu e espirrou no rosto do rapaz. O rapaz me xingou tudo quanto foi nome, a palavra que eu falei, desculpa, me perdoe. E não, mas ele disse assim, e todo mundo olhou pra minha cara. Né, e eu humildemente, me perdoa, me desculpa, não foi porque eu quis, foi um acidente e tal, começou a falar. E o pessoal ficou assim olhando, que eu não agi da mesma forma. Eu agi completamente diferente. Ele estava pedindo desculpa. Eu não tive culpa. Né? Ele poderia chegar, poderia me igualar a ele. E aí passou, continuei trabalhando uns 20 minutos, meia hora depois aquele rapaz começou a cantar. Um louvor evangélico e não era evangélico, né? Mas começou a cantar. Aí terminou o louvor evangélico, começou a cantar uma música. Eu falei, uma oportunidade. Aí você falou, nossa, você está cantando um louvor tão lindo, maravilhoso, e agora mudou de música. Cantando uma balada, se eu não me lembro. Na época ele chegou, não pode não? Eu falei, não pode, mas o louvor é bem melhor, né? Mais tranquilidade. Aí chegou aí e comecei a conversar, a falar de Jesus para ele. O pessoal, a mesma pessoa que viu ele me criticando, viu ele me xingando, e eu, com minha humildade, eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Agora, se eu tivesse me igualado à mesma altura dele, se ele me xingasse, eu xingasse ele, aí seria difícil, né? seria difícil eu falar. Seria difícil, né? Porque ele não ia aceitar, né? Não ia aceitar. Então, naquela mesma palavra, eu entrei, realmente ele viu. Né? Ele não aceitou naquele mesmo dia. Depois eu encontrei com ele. Ele estava, né, em outra igreja, mas só que estava louvando, estava levando a palavra de Deus, estava servindo a Deus. Olha aí. Né? Depois ele veio de novo lá para a igreja que eu congregava, porque a família dele era de lá também. Né? Então Deus, ele sabe transformar aí, quando tudo parece estar errado, não é um negócio. Se humilhe, se for preciso. Verdade. Se for preciso, a pessoa quer teste, se você tiver palavra, cala a boca, deixa a pessoa falar. Verdade. Porque quando a gente fica calado, né, quem fala por nós é Deus. Né, como tem que o doutor Mariano fala o quê, né, que aquele que habita quando ele do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né, quem está no esconderijo do Altíssimo, tá o quê? Está bem guardado. É mesmo. Se você sair, você corre risco. Aleluia. Né, quando você está ali, tipo assim, o teu cajado, escudo e broquel.
O broquel é aquele que você se esconde. É. O escudo você... O broquel, o escudo você se esconde. E o broquel você ataca. Né? Às vezes quando a pessoa está demais da luta, se você não tem palavra, você o que? Você usa o escudo, que você vai se proteger tudo. Você tem a palavra certa, você usa o que? O broquel, que você vai para cima. Né? Então Deus aí tem nos dado, né, essas duas armas, né, essas duas proteções. Né, para você saber o que? O momento certo de falar. O momento certo que de agir. Ah, mas eu tenho razão, eu vou para cima. Mas só que você tem razão, mas só que você pode ter razão, mas você o que? Não pode estar preparado. O inimigo, né, ele não vai, às vezes, atacar sua perna. Ele não vai atacar seu braço. Ele quer atacar o que? O seu coração. Verdade. Né, você estando preparado, né, se você não está preparado, vai lhe dar um tiro ou acertar sua perna uma vez, você vai o que? Vai morrer. Você estando preparado, né, você não vai. Mas você estando preparado, você vai o quê? O inimigo, ele também que vai acertar sua perna, você vai continuar. Acertar um braço, você vai continuar. Mas ele sabe o que? Seu coração está o quê? Protegido. Que você dá o quê? Com broquel. Ele vai bloquear completamente. Mas se você, né, está sem preparo, mas você tem sabedoria, você vai usar o que? O escudo. A tua palavra, o que? Escudo, e protege o que? Todo se esconde atrás do que? Do escudo. Do escudo. Né? Deus é o que? Nosso escudo e broquel. Eu tenho um jeito que está precisando, tá? Deus mandou, eu vou. Eu estou preparado, eu estou. Então vou usar o que? O broquel. O broquel vai proteger só o que? Só a parte vitais. Né? Que o que? Que vai o que? Qualquer coisa arma, mata. Que o inimigo, ele sabe o que? Onde realmente acertar. Verdade. Então o broquel, ele vai. Se você tem a palavra, utiliza o escudo. Amém? Vou estar lendo aqui em Daniel, capítulo 6. Né, que fala Daniel na cova dos leões. Daniel, como dizer. Vou ler a partir do 7. Que de todos os príncipes e reino, os presidentes, os capitões, os governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital real e fizeram firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Deu 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escrita e edito. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa orar. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e achavam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: estas palavras é certa, confirme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos
estados de Judá não têm feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste